Você já parou para pensar em quantos mistérios a humanidade enterrou debaixo do tempo? Lugares que desafiam a lógica, estruturas que parecem impossíveis e civilizações que deixaram mais perguntas do que respostas. Alguns chamam isso de coincidência. Outros acreditam que pode haver algo que vai além do que conhecemos. Mas e se o que chamamos de mistério arqueológico for, na verdade, a ponta de um conhecimento antigo, algo que a ciência moderna ainda não consegue decifrar? Hoje, vamos percorrer o mundo em busca de construções tão complexas, tão enigmáticas, que até mesmo os pesquisadores mais céticos precisam admitir que algo não se encaixa. A Cidade dos Deuses, Teotihuacan. Imagine caminhar por uma cidade com avenidas perfeitamente alinhadas, pirâmides que se erguem a mais de 60 metros de altura e uma engenharia que parece moderna, mas foi feita há quase 2000 anos atrás. Esse lugar existe, e seu nome é Teotihuacan, no coração do México. Os astecas acreditavam que os deuses haviam construído essa cidade, e é fácil entender por quê. A chamada Pirâmide do Sol tem proporções que rivalizam com as grandes pirâmides do Egito. Mas, diferente delas, Teotihuacan não deixa rastros claros de quem a ergueu. Não há inscrições, nem tumbas, nem nomes de reis. Nada. É como se o povo que a construiu simplesmente desaparecesse. E o mais curioso, todo o plano urbano da cidade foi desenhado com precisão milimétrica, alinhado com constelações específicas, como Órion e as Pleiades. Como povos sem instrumentos modernos conseguiram fazer isso? E por quê? Alguns arqueólogos acreditam que Teotihuacan foi um centro cerimonial dedicado à criação do universo, mas há quem diga que sua disposição lembra algo a mais: um mapa celeste, uma réplica do céu na Terra. Coincidência? Ou conhecimento que se perdeu no tempo? A Fortaleza dos Três Guardiões, o mistério da Indonésia. No coração das montanhas da Indonésia, exploradores anunciaram recentemente algo que ninguém esperava encontrar: uma estrutura gigantesca, esculpida diretamente na rocha, coberta por musgo e raízes, mas ainda com detalhes intactos, como se o tempo tivesse poupado sua essência. Eles a chamaram de Fortaleza dos Três Guardiões. De longe parecem apenas montes de pedra, mas à medida que se aproxima, figuras colossais tomam forma. Duas criaturas nas laterais com bocas abertas como portais, e no centro um olho de pedra, incrustado com símbolos que brilham sob a luz. O olho de Ananta, como os moradores locais o chamam. Um olho que, segundo antigas lendas, vê tudo o que entra e tudo o que sai. Os relatos dos habitantes da região falam de ecos que nunca retornam iguais dentro da montanha, como se o som fosse absorvido, distorcido, observado. E dizem que quem permanece muito tempo diante do olho sente algo inexplicável, uma vibração no corpo, um tipo de energia que a ciência ainda não soube medir. Arqueólogos tentam entender como alguém em uma época sem máquinas, sem ferramentas metálicas sofisticadas, conseguiu tal perfeição, e por que criar algo tão grandioso no meio da montanha? Alguns sugerem que pode ter sido um templo, outros um símbolo de poder. Mas há quem veja ali a representação de algo universal, guardiões de um conhecimento que a humanidade ainda não está pronta para reencontrar. Kailasa, o templo que desafiou a rocha. A Índia é um país cheio de templos magníficos, mas nenhum se compara ao templo de Kailasa, em Ellora. O que o torna especial não é o tamanho, nem a beleza, é como ele foi feito. Não foi construído como as pirâmides ou as catedrais.
foi esculpido, de cima para baixo, em uma única rocha de montanha. Imagine remover mais de 400.000 toneladas de pedra, camada por camada, sem quebrar a estrutura, sem errar as proporções, sem repetir um traço. Tudo à mão, sem máquinas, sem concreto, sem aço. E o mais curioso, o templo não mostra sinais de planejamento progressivo. Não há indícios de erros, de correções ou de adaptações. É como se alguém já soubesse desde o primeiro golpe na rocha exatamente onde cada escultura estaria. Quem ensinou isso a eles? Como calcularam cada milímetro dessa obra monumental sem instrumentos modernos? E por quê? O templo é dedicado ao deus Shiva, o destruidor e criador dos mundos, segundo a mitologia hindu. E há quem acredite que o próprio simbolismo de destruir a montanha para revelar o divino não seja apenas espiritual, mas literal, uma mensagem deixada por alguém que dominava uma técnica perdida. Os arqueólogos dizem que o Kailasa foi feito no século VIII, mas muitos especialistas independentes questionam se isso seria possível no tempo estimado. Seriam necessários séculos de trabalho ininterrupto, mesmo com milhares de pessoas. Então, de onde veio essa engenharia tão precisa, tão impossível? Talvez o segredo do templo esteja na própria rocha. Ou talvez, como sugerem alguns textos antigos, seja o eco de uma era em que humanos e seres das estrelas caminhavam lado a lado. Coincidência? Ou herança de um conhecimento que se perdeu há milênios? A Rocha do Leão, Sigiriya. Agora, imagine uma fortaleza construída no topo de uma montanha de pedra, cercada por selva densa e coroada com muralhas, jardins suspensos e até um espelho de água no ponto mais alto. Parece impossível, mas esse lugar existe. Seu nome é Sigiriya, no Sri Lanka, conhecida também como a Rocha do Leão. Mais de 200 metros acima da floresta, uma cidade inteira foi construída. Salões, passagens secretas, reservatórios e até um trono esculpido na rocha. Tudo isso há mais de 1.500 anos. Dizem que foi o refúgio de um rei chamado Kasyapa, que temia ser traído e decidiu se isolar no alto da montanha. Mas faz sentido erguer uma fortaleza tão complexa, com tanta beleza e arte, só por medo? Alguns estudiosos acreditam que Sigiriya nunca foi apenas uma fortaleza. Os afrescos que decoram suas paredes mostram figuras aladas, seres luminosos, rostos serenos que parecem flutuar entre o humano e o divino. O local foi planejado com uma precisão que vai além da estética. Cada estrutura se alinha com constelações, com o nascer e o pôr do sol em datas específicas do ano, e o espelho de água no topo reflete o céu com exatidão, como se o objetivo fosse trazer o cosmos para a Terra. Seria esse o verdadeiro propósito de Sigiriya? Um observatório celeste disfarçado de palácio? Ou talvez um portal simbólico entre o mundo dos homens e o dos deuses? O tempo passou, mas o mistério permanece. E quem sobe até o topo da Rocha do Leão diz que ainda sente algo diferente lá em cima. Um silêncio profundo, como se o ar, por um instante, se lembrasse do que aconteceu ali há milhares de anos. Callanish, os gigantes de pedra da Escócia. No extremo norte da Escócia, onde o vento sopra sem trégua e o frio corta a pele, existe um círculo de pedras tão antigo que desafia qualquer cronologia conhecida. São as Pedras de Callanish, 13 blocos gigantes dispostos em perfeita harmonia. Alguns têm mais de 5 metros de altura. À primeira vista, parecem apenas pedras erguidas por povos antigos, mas à medida que se aproxima, algo muda. A posição de cada uma delas está alinhada com o nascer e o pôr do sol, nos solstícios de verão e de inverno,
e também com o movimento da Lua, num ciclo de 18 anos e meio. Mas como um povo da Idade da Pedra poderia saber disso? Como medir o tempo com tamanha precisão, sem instrumentos, sem escrita, sem metal? Alguns arqueólogos acreditam que Kellanish era um observatório astronômico, mas há quem sugira que servia a rituais agrícolas. Mas há quem veja nas pedras algo a mais: um código. Um mapa do céu deixado por civilizações que sabiam muito mais sobre o universo do que imaginamos. O mais intrigante é que as lendas locais falam de seres luminosos que desciam do céu em noites específicas quando a lua tocava as pedras. Os celtas os chamavam de os caminhantes da luz. Mito ou lembrança de um encontro real, perdido no tempo, transformado em história? Hoje, quem visita Calannes durante o solstício sente algo estranho no ar. O vento parece vibrar e o silêncio pesa, como se as pedras ainda estivessem cumprindo um propósito que esquecemos de entender. Derinkuyu, a cidade que desceu à terra? No coração da Capadócia, na Turquia, há um lugar que parece saído de um sonho ou de um pesadelo. Uma cidade inteira construída não para o céu, mas para o subsolo. Derinkuyu é o nome dela. E o que os arqueólogos encontraram lá mudou tudo o que pensavam sobre o passado. São dezenas de níveis subterrâneos, túneis estreitos, passagens ventiladas, poços profundos e quartos esculpidos diretamente na rocha vulcânica. Tudo isso feito à mão, sem concreto, sem reforços de ferro. A cidade tem espaço para abrigar até 20.000 pessoas, com animais, comida e água por meses seguidos. Mas por quê? Por que alguém construiria algo assim? Alguns dizem que foi uma fortaleza para se proteger de invasores. Outros acreditam que foi um refúgio contra desastres naturais, talvez até algo vindo do céu. O que chama a atenção é o nível de engenharia. O sistema de ventilação é tão eficiente que mantém o ar fresco mesmo a dezenas de metros de profundidade. E a acústica, perfeita, como se cada galeria tivesse sido planejada por engenheiros modernos. E ainda há um detalhe: ninguém sabe quem começou a escavar Derinkuyu. Não há registros, não há escrita, nada. Nada que explique como ou quando tudo começou. Alguns acreditam que os hititas iniciaram a escavação há 3.500 anos. Outros vão além, sugerem que ela pode ter sido construída há mais de 10.000 anos, quando a história humana sequer reconhece civilizações organizadas. E aí surge a pergunta: se não foram eles, quem foi? Derinkuyu permanece em silêncio. Um labirinto subterrâneo que parece querer esconder algo ou proteger alguém. E quanto mais se explora, mais perguntas surgem. As passagens mais profundas, por exemplo, parecem ter sido bloqueadas, não por desmoronamento, mas intencionalmente. Como se alguém, há milhares de anos, tivesse selado o que não deveria ser aberto. O que havia lá embaixo? O que tanto temiam ou guardavam? Talvez a resposta esteja a milhares de quilômetros dali, do outro lado do planeta, num lugar igualmente misterioso, onde as estrelas parecem ter guiado não apenas o olhar, mas também a arquitetura. Cânion de Chaco, o enigma do deserto. No coração árido do Novo México, Estados Unidos, existe um vale silencioso que esconde ruínas impressionantes. Paredes de pedra perfeitamente encaixadas, dispostas em padrões geométricos complexos, que se estendem por quilômetros. É o Cânion de Chaco. O que os pesquisadores descobriram ali deixou todos desconcertados.
As construções estão alinhadas com precisão astronômica. Algumas delas seguem o nascer do Sol no solstício de verão. Outras acompanham o movimento da Lua, num ciclo de 18 anos e meio. Mas como um povo sem escrita, sem bússola, sem telescópio, conseguiram tamanha exatidão? Há quem veja nas ruínas o mesmo padrão encontrado em outros locais sagrados do planeta. O triângulo, formado por 3 pontos principais, cada um representando uma estrela do cinturão de Órion. O mesmo padrão visto nas pirâmides de Gizé e, curiosamente, também em Teotihuacan. Coincidência ou evidência de um conhecimento global compartilhado por civilizações que, oficialmente, nunca se conheceram? E se todas elas seguissem o mesmo mapa, um mapa que não era da Terra, mas do céu? As cavernas de Longyou, o mistério esquecido da China. Agora imagine descobrir, por acaso, algo que ninguém sabia que existia. Um mundo inteiro escondido sob seus pés. Foi o que aconteceu em 1992, na pequena vila de Xiangbeisan, na China. Um morador local cavava um poço no quintal quando, de repente, o chão cedeu. No lugar da água, apareceu uma imensa câmara subterrânea com paredes lisas e perfeitamente talhadas. A primeira impressão era que se tratava de uma caverna natural, mas logo perceberam que cada centímetro havia sido escavado à mão. O que os pesquisadores encontraram depois foi ainda mais inacreditável. Eram 36 cavernas interligadas, com colunas simétricas, tetos decorados e paredes cobertas por padrões geométricos, todas talhadas na mesma direção com uma precisão absurda. Nenhum registro histórico, nenhuma inscrição, nenhuma menção sequer à sua construção. Nada. O trabalho para criar algo assim exigiria centenas de milhares de pessoas e décadas de escavação contínua. Mas, segundo os livros chineses, nunca houve nenhuma obra desse tipo registrada na região. Como isso é possível? Onde estão os vestígios da civilização que fez isso? Os geólogos afirmam que as cavernas têm mais de 2.000 anos. Mas os arqueólogos ainda não sabem responder o mais importante. Por quê? Alguns acreditam que eram abrigos secretos. Outros dizem que eram templos subterrâneos. Mas há uma hipótese ainda mais curiosa, a de que as cavernas de Longyou eram parte de um sistema de ressonância sonora. Sim, o formato das salas, as curvas nas paredes e os ângulos das colunas criam um tipo de acústica natural capaz de amplificar vibrações. Quando alguém fala, o som ecoa e desaparece, como se fosse absorvido pela pedra. Seria possível que esse lugar tivesse sido criado para ouvir algo? Ou alguém? Ou talvez para impedir que um som saísse? De todas as teorias, uma intriga mais do que todas. A ideia de que essas cavernas poderiam ter sido feitas para proteger algum tipo de conhecimento, algo que o tempo, ou talvez os próprios construtores, quiseram esconder de nós. Do México à China, da Escócia à Índia. Em cada canto do mundo, há monumentos que desafiam o que acreditamos saber sobre o passado. E, curiosamente, muitos deles compartilham o mesmo padrão: a busca pelo céu, o alinhamento com as estrelas e a precisão quase impossível para a época em que foram erguidos. Teotihuacan, Kailasa, Calaniche, Chaco, Longyou, cada um guarda um fragmento de um mesmo enigma. Será que povos separados por oceanos, em tempos diferentes, decidiram, por acaso, construir templos e cidades com base nas mesmas constelações?
Ou há algo mais por trás disso? Alguns acreditam que existiu uma civilização antiga global, anteriores às que conhecemos, que dominava técnicas avançadas de astronomia e engenharia. Uma civilização perdida que, com o passar dos milênios, desapareceu, deixando apenas suas obras como testemunhas. Outros dizem que esses conhecimentos vieram de instrutores celestes, seres que visitaram a Terra em tempos remotos, trazendo sabedoria e ciência. É uma ideia difícil de aceitar, mas também impossível de ignorar. Afinal, quanto mais escavamos o passado, mais percebemos que a linha entre mito e história é mais tênue do que parece. Em algum momento, a humanidade olhou para o céu e quis entender. Talvez, sem perceber, quis também lembrar. As pedras, as pirâmides, as cavernas, todas parecem nos sussurrar algo que o tempo tenta apagar, mas que ainda ressoa como um eco distante em cada descoberta inexplicável. E se esses monumentos forem, na verdade, mensagens deixadas para nós, um lembrete de que já estivemos mais próximos das estrelas do que imaginamos? A ciência continua buscando respostas, e é assim que deve ser. Mas enquanto houver perguntas sem solução, o mistério continua vivo. Talvez um dia encontremos provas, ou, talvez, o próprio mistério seja a prova de que ainda há muito a ser descoberto. E se tudo isso for apenas o começo? Se o que chamamos de história for só um fragmento, a ponta de um enigma que ainda não conseguimos decifrar? As evidências estão diante de nós, pedras que falam, templos que desafiam o impossível, cidades que escondem segredos que ninguém consegue explicar. Mas a pergunta que realmente importa é: estamos prontos para ouvir o que o passado ainda tenta nos contar? Se você também sente que o mundo guarda mais mistérios do que respostas, então dê seu like, inscreva-se e continue com a gente. Porque às vezes, as verdades mais profundas não estão escritas nos livros, mas nas sombras do tempo, esperando por quem tem coragem de perguntar. E se quiser descobrir o que mais a história tentou esconder, você já sabe o que fazer.